da matéria de laboratório de compiladores, referente à geração de código intermediário do compilador. Basicamente, a gente usou o compilador que nós fizemos na matéria de compiladores, no semestre passado, no meu caso, para poder fazer a geração do código intermediário. Então, como a geração do código intermediário ela é feita? A partir daqui, ele abre um arquivo para poder jogar o código intermediário nesse arquivo. Aqui é um if perguntando se foi aberto o arquivo ou não. E, em seguida, ele começa a gerar o código intermediário através dessa print intercode. Na print intercode, o que acontece? É passado como parâmetro a árvore sintática que foi feita pelo analisador sintático. Então, o que a print intercode faz? Ela, basicamente, ela é muito parecida com a útil.c no quesito da print tree. Eu me baseei na print tree para fazer a print intercode. Então, ela verifica se a árvore é null, caso você esteja acessando algum filho que não exista, alguma coisa assim. E ela vai verificar pelo node kind, se é statement kind ou se é expression kind. E dentro de cada uma tem um switch com cada um dos statements. Então, por exemplo, aqui no statement tem o if, o assign, o while, e já no expression tem o AP, o constante, o id. Então, basicamente, para cada um deles, ele vai printar no arquivo de texto como que ficariam as quádruplas do programa desejado. Então, vamos utilizar um exemplo aqui do GCD. Então, abrindo aqui o compilador. Eu estou usando o Makefile para poder compilar. Então, eu dou um make all e vou abrir o GCD. Mandar compilar o arquivo do GCD. Bom, como já estava feito aqui, o código intermediário está pronto. A gente pode conferir esse código intermediário dando uma rápida olhada no código e no código intermediário. Então, o GCD começa como uma função. Então, ele tem uma quádrupla para a função. Tem os parâmetros UIV. Então, está aqui o IV. Logo em seguida, ele tem um if. E dentro desse if, um if ele pode ter de 2 a 3 filhos. Então, nesse caso, é um if de 3 filhos, porque ele tem um else junto. Então, ele dá load nas variáveis, na variável v e na constante 0, e faz um comparativo no v igual a 0. Um compare. E se isso for verdade, ele leva para o label 0, que o label 0 está logo aqui embaixo, que é caso o if seja verdadeiro. Se não for verdadeiro, ele vai entrar nessa parte aqui, que é mostrada por essa linha aqui do código original. Depois, a gente tem a função main com seus parâmetros, com seus allocs, com seus loads, com os seus calls de função, seus assigns. Então, é basicamente assim que funciona. Para ver se os registradores temporários estão sendo utilizados ou não, eu fiz uma função aqui eu fiz um vetor simples de registradores, um vetor de inteiros, para verificar qual registrador já tinha sido usado ou não. Então, em suítes que precisem usar que precisem de temporários, né, de quádruplas que precisem de temporários, ele vai chamar a next free head e vai procurar qual é o próximo registrador livre. Como algumas funções, por exemplo, o if, que precisa ter parâmetros anteriores a ele, na maioria dos casos, eu uso uma função children para printar os filhos abaixo da quádrupla. Por exemplo,
alocação, até mesmo função. Então, os filhos eles vão para baixo, mas tem funções, no caso, tem quádruplas que necessitam de um tratamento específico anteriormente. Por exemplo, o if. Então, o if, primeiro, você carrega o que está dentro do argumento, né, que é o que vai ser verificado, se é verdadeiro ou falso. Então, por isso que o print intercode é chamado aqui primeiro, em relação ao filho zero. E aí ele processa todo o filho e depois chama o if. A mesma coisa com o else, porque em seguida é um goto e um label. E a mesma coisa com o if, se for verdade, ele executa também a mesma coisa antes do próximo goto e do próximo label. Então aqui vou rodar agora o código para o sort.txt. Então, aqui pode ver, é um código muito maior, é muito mais difícil de acompanhar e iria demandar muito tempo, mas pelo que eu pude observar, todas as quádruplas estão sendo geradas corretamente. Então, para demonstrar graficamente, foi feito um diagrama de blocos da parte da análise que foi feita no semestre passado, na matéria de compiladores. Então, aqui nós temos a análise, que necessita de um código, né, a ser passado, e a análise ela é feita do token list, da análise da árvore sintática e da tabela de símbolos. É feito primeiro o token list, logo em seguida a análise sintática, a árvore sintática e a tabela de símbolos, sendo que uma acaba dependendo da outra. Os símbolos gerais, a palavra reservada, o num e o id pode ser generalizado num token, ou seja, o token pode ser qualquer um desses. A mesma coisa vale para o statement kind, que pode ser qualquer um desses daqui, e o exp kind, que pode ser qualquer um desses. Então aqui, mostrar um pouco do diagrama de atividades da análise. Então, como que funciona? Primeiro você insere o código, né, lá no terminal, o programa, o compilador lê o código, ele gera os tokens a partir do código e ele verifica se tem algum erro. Se sim, ele imprime o erro léxico no terminal e finaliza o programa. Se não, ele imprime os tokens e logo em seguida ele vai gerar a árvore sintática. Do mesmo jeito ele pergunta se houve algum erro. Se sim, ele imprime o erro sintático no terminal e termina. Se não, ele imprime a árvore sintática e já chama para gerar a tabela de símbolos. Novamente, se ocorreu algum erro, se sim, ele imprime o erro semântico no terminal, se não, ele imprime a tabela de símbolos. E acaba assim a parte de análise. Agora mostrar um pouco do diagrama de blocos da síntese. Por enquanto só tem a geração de código intermediário, logo mais para frente vai ter a adição do código assembly e do código binário. Mas por enquanto ele só é composto do código intermediário, através das quádruplas e os endereços, e ele depende da árvore sintática para ser feito, do jeito que eu implementei. Já que feito um diagrama de atividades, então, quando ele recebe a árvore sintática, ele chama a função print intercode, e na função print intercode ele verifica se o nó é nulo. Se ele não é nulo, ele vai verificar qual é o node kind. Depois de verificado o node kind, ele vai ver se ele é um statement kind ou se é um exp kind. Então, dependendo deles, ele vai inserir na lista de quádruplas de acordo com qual é o statement kind, se é um if, se é um while, ou um exp kind, que é um id, um num. E logo em seguida, depois que ele fizer isso, ele vai chamar a função para os filhos desse respectivo nó. Quando acabarem os filhos, ele vai ver se acabou os filhos. Se não, ele vai voltar para a função print intercode, né? Ele vai chamar recursivamente, mais ou menos recursivamente, vai chamar a função novamente para os filhos. Se acabou os filhos, ele vai passar para o irmão. Se tiver ou acabou os irmãos, se não tiver acabado, ou se tiver irmãos, ele volta a executar a função. Se sim, ele conclui as quadras, ele printa quádruplas concluídas no terminal e
termina assim o diagrama. Basicamente é isso. Agradeço por ter acompanhado até aqui e muito obrigado.